Olá, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz nesse domingo lindo que Deus fez para nós. Aqui é a Sabrina Trombim para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Então entre, fique à vontade, pegue aí a sua Bíblia para acompanhar essa jornada que nós estamos aqui diariamente durante todo esse ano de 2025. Acho que hoje é a live 117, eu acho, 118, por aí. Bom dia, bom dia, bom dia, preciosas. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Márcia. Bom dia, Lise. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um dia. Louvado é o teu nome. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, que mais uma vez se renova sobre as nossas vidas. Pai, eu sei que muitas vezes, Pai, muitas pessoas têm pensado em desistir. Mas o nosso coração, Senhor Deus, se alegra tanto quando nós vemos que o Senhor não desiste de nós. Pai, eu oro que nessa manhã venha fortalecimento do alto sobre todos aqueles que estão desanimados, fracos, que estão pensando em desistir. Que o Senhor venha renovar. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, por meio dessa leitura hoje, por meio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha total liberdade aqui para ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, gente. Nós estamos no livro de 1 Samuel e ontem a gente leu a história de Davi. Davi entrou na história ontem. E aí a gente viu ele sendo consagrado e a gente viu também ele enfrentando o gigante. Golias, matando Golias. Agora a gente vai para 1 Samuel capítulo 18, vou fixar aqui, 1 Samuel capítulo 18. Então ontem a gente viu, né, toda a cena de quando Davi veio e no nome do Senhor ele enfrentou aquele gigante. A gente conversou aqui sobre a importância de a gente ser fiel lá no secreto, de a gente não negligenciar as pequenas coisas que Deus colocou na nossa mão, de fazer com zelo, de vencer vitórias no secreto, onde ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus sabe. E Ele está nos capacitando, nos preparando para aquilo que Ele tem para nós lá na frente. Foi isso que a gente viu aqui na história de Davi. Agora, entrando no capítulo 18, então, Saul tem inveja de Davi. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como os oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e, de repente, atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul
tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo o Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Verso 17. Davi se casa com a filha de Saul. Certo dia, Saul disse a Davi: Estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo, eu mesmo vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Uau, que forte isso aqui, gente. Engraçado que depois, olha só o que Saul faz com Davi. Ele estava com inveja, estava com raiva de Davi. Ele tem essa estratégia de botar ele lutar as batalhas. Só que ele queria matar Davi. E aí ele pensa: em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles matarão. E depois a gente vai ver, guarda isso, né? Não vou dar spoiler, talvez quem já lê a Bíblia já sabe, mas lá na frente Davi vai fazer a mesma coisa com um outro homem. Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu e quem é minha família em Israel, para que eu me torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi. E Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então, Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular: o rei gosta muito de você, e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: como um homem pobre e de família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei? Quando disseram isso a Davi... verso 24. Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse. E Saul respondeu: digam a Davi que o único dote que quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar de meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então, Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Gente, vocês sabem o que é prepúcio? Pesquisa aí. Então, Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Uau! Saul tinha pedido 100, Davi levou 200. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 19 agora. Saul tenta matar Davi. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul.
Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo, você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então, lhe contarei tudo o que conseguir descobrir. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito de Davi, a respeito dele. O rei não deve pecar contra seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo. Sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu? E assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida, levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Verso 11. Mical salva a vida de Davi. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite, pela manhã será morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou na cama, cobriu com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui, com cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se eu não o ajudasse. Meu Deus. É mentira em cima de mentira, né, gente? Verso 18. Assim Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Deixa eu marcar isso aqui. Verso 19. Quando Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então, o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Eita, reteté! Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou. Estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Eita! Que por mais que as pessoas, gente, é lindo isso, olha só. Por mais que as pessoas tramem, por mais que as pessoas, como a gente viu Saul aqui, com inveja e com raiva de Davi,
colocando Davi nas batalhas, com o desejo que Davi fosse morto nas guerras. Deus era com Davi e protegeu Davi, e aí mais, não só protegeu, como deu vitória a ele nas batalhas. Depois a gente viu aqui, né, uma sequência de mentiras e essa fuga de Davi, os soldados vindo atrás dele. Mas, gente, quando tem um provérbio que diz assim, ó, que quando a gente vive em intimidade com Deus, ele faz com que até o inimigo viva em paz conosco. Deus, ele tem também as suas estratégias. Quando os oficiais chegaram, olha só, foram tomados pelo Espírito de Deus, né? A gente vê muito isso às vezes acontecer quando até na igreja, né, uma pessoa muito resistente, que não quer vir, que vem com alguém por causa de alguma coisa que vai acontecer, e chega ali o Espírito Santo, pega aquela pessoa, né? Em várias outras situações pode acontecer também, numa visita, numa casa, às vezes até num hospital, enfim, né? O Espírito Santo, Deus, ele não desperdiça oportunidades, sabe? Então, ainda que as pessoas tramem o mal, né? Lembrei de uma música agora, né? Que é do Davi Sasser, que diz que tenta entulhar meus poços, me fazer desistir, alguma coisa assim. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me deu? Ninguém vai resistir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Sabe, vocês conhecem essa música? Então é sobre isso, né? Eu acho que eu errei um pouco aqui a letra. Mas se Deus é por nós, né? Tem um versículo lá em Romanos, eu acho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados e nem potestades. Nada, nada. Então, o segredo, né? É nós estarmos em intimidade com Deus. É nós estarmos confiando em Deus. Ainda que o inimigo nos persiga, ele vai se prostrar. Olha só o que aconteceu com Saul. O inimigo, ele foi atrás de Davi para matar Davi. E ele ficou prostrado um dia e uma noite, profetizando. Ai, só Deus, gente, olha isso. Que coisa mais linda. Muito lindo. Vamos lá, vamos ler também o capítulo 20. Amém? Deixa eu botar aqui. Capítulo 20. Deixa eu fixar. A marca da promessa, isso aí, dona Lídia. Então vamos lá. Capítulo 20 de 1 Samuel. Jonatas ajuda Davi. Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é meu crime? Que pecado cometi contra seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é. Então, Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem que de nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonatas. Ele ficará magoado. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você mesmo vive, eu estou apenas um passo da morte. Jonatas perguntou: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se meu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício de toda a família que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal.
Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Uau! Mostre-me sua lealdade. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra seu pai, mate-me você mesmo, aqui, agora. Não é necessário me entregar a seu pai. Eita, olha isso. Que ousadia. Que nível de amizade, hein? Sincera, né? Nunca, exclamou Jonatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou, como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu, venha ao campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi, prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. E que você me trate com amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Gente, esse versículo aqui precisa ser marcado. Essa fala aqui precisa ser marcada. Marca aí na sua Bíblia, porque lá na frente vai acontecer algo que vai ter respeito com isso, vai estar diretamente ligado a isso. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois o amava como a si mesmo. Gente, que forte isso. Que lindo. Verso 18. Então Jonatas disse, amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua oferta, quando vierem, que seu lugar à mesa está vazio. Darão por sua falta, quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse no alvo. Então, mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele, as flechas estão deste lado, saberá, tão certo como vive o Senhor, que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas, se eu disser a ele, vá mais para frente, as flechas estão distante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Gente, vocês viram o tanto que se repete isso? Sobre essa questão da amizade deles? Eu tô marcando esses versículos. Vocês marcam aí, porque lá na frente vai acontecer coisas que vai remeter a isso. Verso 24. Então Davi se escondeu no campo. E quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou, deve ter cometido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas, quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse, por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente, portanto peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso, ele não está aqui à mesa do rei.
Saul se enfureceu com Jonatas e disse: seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei para sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Meu Deus. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim, Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e, durante o segundo dia da festa, recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: comece a correr, para que possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu, e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais à frente! Rápido! Não fique aí parado! Então, o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada. Apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo no lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choraram, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Uau, que forte. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou ler mais um capítulo. Vamos ler aqui mais um para a gente encerrar essa leitura de hoje, tá? A gente leu poucos capítulos essa semana, né? Eu conversei demais, por isso que hoje eu tô mais quietinha, mais focada em ler a palavra, porque a gente precisa avançar nessa leitura. E só a leitura, né, gente, já ministra tanto ao nosso coração. Meu Deus. Capítulo 21. Davi foge de Saul. Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém, porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado, que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu: nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecerem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi.
Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: precisavam me trazer um doido. Temos doidos suficientes aqui. Por que me trouxeram alguém assim a meu palácio? Meu Deus, gente. É desse jeito. Às vezes a gente tem que se fingir de louco. Tem que fingir demência, né? Em algumas situações. Olha só o que a gente encontra aqui na palavra. Meu Deus, mas Deus era com Davi, né? Aonde ele fosse, Deus era com Davi. E até mesmo, né, fingir de louco foi uma estratégia, foi uma sabedoria que veio da parte do Senhor para Davi aqui nesse momento. Sensacional, sensacional, gente. Muito bom. Amém? Ai, Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não esconde nada. Tudo que está escrito aqui está escrito para o nosso ensino. Tudo. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de conhecer essas histórias, conhecer a tua soberania, Senhor, porque o teu plano, a tua vontade, ela é soberana. E muitas pessoas tiveram o privilégio, a oportunidade de fazer parte da história. Muitas de formas ruins, mas muitas de formas muito boas, edificantes. E ambas elas estão aqui para nos ensinar, para servir de modelo, de exemplo para as nossas vidas. Pai, eu oro para que nós venhamos temer ao Senhor, assim como Davi, e que não suba ao nosso coração esse sentimento que subiu ao coração de Saul, de inveja, de ira, de vingança, mas que venha estar no nosso coração um temor e uma confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é quem luta as nossas guerras e que o Senhor conhece e sabe de tudo que nós precisamos. Nós, por isso, descansamos em Ti, Senhor. Entregamos a nossa vida, entregamos as nossas causas a Ti, Senhor. As nossas causas, assim como Davi várias vezes questionou: Senhor, por quê? Né? O que eu fiz? Sabe? Às vezes, Pai, nós não entendemos o porquê que pessoas se levantam contra nós. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Então nós confiamos em Ti. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. E descansamos no Teu cuidado, no Teu senhorio. Em nome de Jesus, que venha sobre nós uma paz que excede todo entendimento. Sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa aqui. Que venha a paz, que venha a sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um dia. Amanhã a gente vai dar sequência, gente, nessa história de Davi, que é sensacional. Amanhã Davi vai para a caverna de Adulão. Essa história é incrível. Amém, gente? Essa live depois vai lá para o YouTube. Você pode depois lá curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. E amanhã, se Ele permitir, estaremos aqui. Amém? Um beijo no coração de vocês. Tchau.